Abra comigo a sua Bíblia, no Evangelho de Marcos, capítulo de número 16. Evangelho de Marcos, capítulo de número 16. O versículo é o de número 15. Enquanto você abre, eu gostaria de chamar todas as crianças para que nós orarmos para vocês, amém? Já estava fugindo já, né? Todas as crianças. Glória a Deus, aleluia. Tenda a sua mão para cá, igreja. Que esses são os futuros pastores, missionários, pastoras, levitas do ministério, amém? Estenda suas mãos para eles, vamos abençoar a vida deles. Pai querido e Pai amado, debaixo da Tua graça, debaixo da Tua autoridade, Senhor, eu quero apresentar cada criança sobre as Tuas mãos agora, clamando ao Senhor, ó Pai, que a bondade do Senhor seja sobre eles, que todo o entendimento do Senhor possa entrar, ó Pai, nessas mentes, ó Pai, que possam ser homens e mulheres, ó Pai amado, cheios da Tua presença, em nome de Jesus, amém? Pode ir lá para a salinha e que Deus abençoe vocês, amém? Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo de número 15, escrita assim está: E disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem, porém, não crer será condenado. Nós vamos falar sobre missões nessa noite. E eu quero trazer missões de uma forma diferenciada, porque todas as vezes que se fala de missões, se fala simplesmente lá de fora, se fala simplesmente de ir. E eu comecei a pesquisar o que é missões, o que significa a palavra missão. E eu encontrei algumas palavras, algumas frases, melhor dizendo. Missão é uma tarefa, uma função, uma responsabilidade que se dá a alguém, um chamado a cumprir, ação de enviar alguém para um lugar determinado ou uma tarefa determinada, um conjunto de pessoas designadas para uma missão específica, atividade de difundir uma crença, uma religião ou uma ideologia. Aí eu olhei para isso e falei: Deus, e aí? Nós falamos de missões, e a missão que nós pregamos, ela entra em cumprir algo determinado. Aí eu quero começar perguntando para você nessa noite: o Senhor Jesus, Ele te determinou algo? O Senhor Jesus, Ele colocou algo sobre a sua mão para executar para Ele? Ei, o Senhor Jesus, Ele olhou para você e falou assim: ei, eu conto com você, você serve no meu reino. Porque quando eu levanto as minhas mãos, eu estou dizendo: Senhor, eu estou entregando a minha vida para o Senhor. Eu estou dizendo: Senhor, eu estou à sua disposição. E do outro lado Ele olha para mim e fala: vem, meu filho, eu te amo e você serve para mim. E uma das coisas que o texto fala é: ide por todo o mundo e pregai o evangelho. Aí você vai falar comigo: mas você está dizendo para ir para o mundo. E dentro disso eu encontro duas coisas que eu quero falar aqui. A primeira é ordenança e a segunda é o agir de Deus. Quando eu falo de ordenança, eu falo de ir e anunciar. Eu falo de falar do Senhor. Oi? Quem não sabe pregar, eu vou chegar perto de você. E aí, meu querido Arley, quem não sabe pregar? Tá vendo? Não é fácil não. Tá, você está falando comigo que quem não sabe pregar. Você sente algo de Deus? Você acha que Deus desperta você em algo? Sim, eu acho que na adoração, por exemplo. Na adoração, em qual sentido? Em tocar para o Senhor. O quê? Em tocar para o Senhor. O quê? Violão. Traz um violão para mim, meu filho. Traz o violão, fica com medo não, vem cá. Põe o violão na mão dele para mim. Ele falou que é na adoração.
Tira uma música para mim. Ajuda ele, filho. Brilhante como... Aí já deu. Quando eu viro para o Senhor e falo que eu estou à disposição dEle, é isso que você está falando. Senhor, eu estou à disposição, eu sirvo para te adorar. Você não precisa estar em cima de um altar pregando para fazer a diferença do Senhor. Com esse instrumento você pode chegar dentro da faculdade, no seu trabalho, sentar lá e simplesmente começar a entoar algum cântico e a obra do Senhor e o Senhor chegar na história de alguém. Ei! Eu estou dizendo para você que se eu tiver um instrumento na mão, eu sou um instrumento do Senhor. Eu estou dizendo para você que o Senhor sobre a minha vida, o Senhor quando está em mim, quando eu faço o id do Senhor, o id dele pode ser o quê? Pegar um violão, meu querido, sentar numa roda de amigos e começar. E o Senhor faz a coisa acontecer. Sabe como é que eu preguei essa semana? As pessoas olham para mim, pastor. É igual o Lucas, né? Lucas, quando eu cheguei, ele falou, e aí, negão, como é que tá? Falei, cada dia mais preto, varão. Eu gosto de um café para retocar até a cor. E a Coca-Cola também, né? Aí eu tô lá um dia no trabalho. Quando eu penso que não, na obra lá, o cara olhou para mim. E eu com o louvor ligado, só no reteté, só no manto. Aí ele falou, Aí eu vi que ele já gostava, né? Começou a colocar uns louvor depois e começou a falar de louvor comigo. Ele falou, mas eu gostava do pagode. Eu falei, que isso? E por que não pode ter pagode? Eu sou pagodeiro. Ele falou, mentira, você não é crente? Eu falei, sou. Apresentei para ele, chega mais para Cristo. Varão, o cara falou, não, peraí, deixa eu colocar aqui. E através daquele pagode gospel, ele começou a ouvir lá, e foi a obra toda, uns 3 dias desse jeito. A minha forma de evangelizar, pastor. Às vezes eles olham e falam assim, você é negão, você bebe. Eu falei, beber eu não bebo não, mas o pagode eu curto. Aí eu chego e mostro para ele, apresento para eles. É o louvor que ele está falando ali. É o id do Senhor. Eu não preciso estar com o microfone na mão, não. Eu não preciso estar com a Bíblia na mão, não. Eu não preciso estar de terno e gravata, não. Eu preciso simplesmente estar disposto a fazer o id do Senhor. E aqui, deixa eu dizer para você, o id do Senhor, sabe aonde ele começa? Ele não começa lá fora, ele começa nos ambientes onde você está. Eu estou dizendo para você que o id do Senhor começa dentro da empresa que você se encontra. Eu estou dizendo para você que o id do Senhor começa na escola, na faculdade, no caminho de casa, por onde você passa. O id do Senhor tem que alcançar alguém. Você só tem que ter coragem de se levantar e falar, ei, eu estou disposto a ir, Senhor. Só isso, meu querido. Só isso. Aí você fala, e o agir de Deus? O agir de Deus, ele se manifesta logo depois que eu me coloco à disposição. Porque é fácil, tem uns que têm o chamado, como a pastora Valéria, o pastor Fábio, de irem para outro lugar. Mas eu não tenho. Tem uns, pastor, que chega no meio da praça, com uma caixinha, um microfone, Praça 7 era direto disso em Belo Horizonte, e começam a gritar. Eu não tenho coragem, irmão. Mas eles conseguem lá levar a palavra sobre a história de alguém. Quando você começa a ver as redes sociais, você vai ver alguém dentro do ônibus, pregando a palavra, alguém dentro do ônibus, louvando ao Senhor, levando o Senhor. Eu estou dizendo para você que o id de Deus é levar Jesus, é algo que foi determinado. Deixa eu ler de novo para você, peraí, pegar a colinha aqui. Olha aqui. Responsabilidade de alguém, é um chamado, você foi chamado, é uma ação de enviar alguém a um determinado lugar ou a uma tarefa.
O que nós pensamos é simplesmente, pastora Valéria, que quando nós falamos do campo missionário é simplesmente de irmos para um outro lugar. Mas nós temos que pensar que primeiro começa com uma tarefa. A tarefa de falar para quem está do meu lado. A tarefa de mostrar Jesus para quem anda comigo. A tarefa de mostrar Jesus para os meus. A tarefa de mostrar Jesus para a minha rua, para o meu bairro. Aqui é freguesia, né? A minha freguesia, para o meu conselho. Ide e anunciai por todo o mundo. Ide e pregai a toda criatura. Estava mais cedo na rede social. Aí eu estava vendo um rapaz, um mendigo. Os sacos dele perto dele. Um negão, sem camisa, ele ajoelhou e começou a falar com Jesus. De repente passa alguém, ele estava falando de boa ação, essa pessoa passou perto, ajoelhou do lado dele, orou junto com ele. E na hora que acabou a oração, ele falou assim: eu quero te ajudar. Aí levantou com ele, deu um banho nele no meio da rua, pôs um banquinho, esfregou sabão, jogou água, rolou uma toalha, tirou a roupa de baixo, colocou outra roupa. Rapaz, na hora que eu vi o cara, eu falei: nossa. Mas sabe o que eu vi? Ô varão, Deus é bom demais, né? Obrigado, viu? Na hora que eu vi aquilo, eu falei assim: olha para você ver. Quando eu tenho um encontro com Jesus, algo novo tem que acontecer na minha vida. Eu estou dizendo para você que quem cruzar o seu caminho, não interessa como ele está, não interessa a dificuldade que ele está passando. Quando ele cruzar o seu caminho e Deus entrar no negócio, algo novo vai acontecer sobre a vida dele. Eu estou dizendo para você que a partir do momento que você estender as tuas mãos para abençoar, a partir do momento que você abrir os seus lábios para pronunciar, através de Deus, algo novo vai acontecer. Eu começo a ver alguns homens dentro da Bíblia que foram lhe dados uma missão. Aí eu vejo Noé, uma missão louca, uma missão maluca, constrói uma arca. E aquele homem começa a fazer. Faço eu uma analogia que ele não fazia aquilo à toa. Na ótica dos humanos, como que eu quero... Peraí, deixa eu te explicar melhor isso. Ficou mal, né, pastor? Peraí. A analogia que eu faço é a seguinte: ele começou a construir as pessoas, para que isso? Foi Deus quem mandou. Ei, foi Deus quem mandou, que é para nossa proteção. Vem comigo. Chegava outro, ei, Deus falou que é para nos proteger, vem comigo. E as pessoas simplesmente olhavam e zombavam e riam, mas na hora que a história estressou, ou melhor, na hora que a coisa apertou, todo mundo começou a bater lá. Ei, abre. O ID de Deus é para isso. O ID de Deus é para mim falar quando é para falar. O ID de Deus é para me estender as mãos a todo tempo, porque vai chegar uma hora que tudo vai se calar. Vai chegar uma hora que o silêncio de Deus vai chegar e nada vai adiantar as pessoas baterem, pedir por salvação. E nada vai adiantar as pessoas baterem na minha porta, pedir por oração. E nada vai adiantar elas baterem na minha porta e falar: ei, me leva contigo. Nem lá eu vou estar. Simples. Mas o ID de Deus, irmão, ele fala do ofertar também. Porque se eu não tenho coragem para ir, se eu não tenho coragem para estar lá e fazer, eu posso dobrar os meus joelhos aqui agora e começar a clamar por quem está lá. Você viu um pastor aqui agora, há pouco tempo, no começo do culto, num sofrimento que ele estava. Eu posso clamar por ele, mas eu posso pôr as mãos no bolso e posso abençoar a obra também. Parece que não é nada, mas o missionário precisa de alimento. O missionário, ele precisa vestir. Você vai na Primark hoje, uma camisa de malha, R$3,50.
Você vai tomar um café com um pastel de nata hoje, dependendo do lugar, R$2,20. Estou te falando daqui. Mas aonde eles estão pode ser um absurdo isso para eles. E você pode abençoar, não só com a sua oração, mas com a sua oferta. Isso é fazer a obra. Isso é fazer o ID de Deus se cumprir. Aí eu venho Jonas. Deus manda Jonas descer em Nínive e pregar a palavra. A primeiro instante ele não vai, mas depois ele vai e faz. Mas a partir do momento que ele abre a boca e fala quem era Deus, não interessa quem é Jonas agora, interessa é o Deus da justiça, o Deus de milagre que entra na situação e levou salvação para aquela região. Ei, eu não preciso acreditar ou desacreditar, meu irmão. É claro que acreditar é bom, mas se eu desacreditar do que Deus vai fazer, não interessa isso para Ele, porque o que interessa é o que está sobre a mão dEle. Porque quando eu desacredito, é sinal que não cabe na minha mão, é sinal que eu não tenho condições de fazer. E é sinal que Deus olha e fala assim: ei, deixa comigo, deixa o negócio comigo que agora eu entro na causa. De repente o seu vizinho está enfrentando uma causa impossível e só precisa de você abrir os lábios e falar com ele: ei, Deus vai entrar nessa causa hoje. A irmã contou o testemunho aqui agora. Ela precisou só ouvir a falar Malaquias 3:10. Ela abriu os olhos, abriu o coração e falou: ei Senhor, eu sei que eu estou errada, vou consertar. E Deus, fez um milagre na história dela. Quantos que nos rodeiam, que necessita da salvação, da cura, da libertação e da transformação de Deus, e não estão recebendo porque nós estamos calados, e não estão recebendo porque nós não estamos estendendo as nossas mãos e profetizando. Porque para mim ou para você, missões é simplesmente ir para outro país, é entrar no meio da Índia, é chegar lá na África, onde está aqueles meninos sequinhos lá, e começar a pregar, começar a levar alimento para eles. Missões, de repente, para alguns é só isso. Mas a missão para Deus é além disso. A missão para Deus é quando eu olho para a minha vida e falo: eu fui transformado. Ei, eu tive algo novo na minha história e quero transportar isso para a história de alguém. E o agir de Deus? O agir de Deus é o que nós falamos, quando sai das nossas mãos e entra na mão dele. Jonas não queria descer naquela terra porque as pessoas eram pessoas que matavam profetas. Na ótica dele, pastora Valéria, se eu descer lá para fazer a missão que Deus me ordenou, se eu descer lá para fazer se cumprir o que Deus mandou, eu vou morrer. Mas ele esqueceu. Morrer em Cristo, para mim é lucro. Porque se ele tivesse lembrado, ele tinha ido de primeira. Mas na hora que ele se reconheceu e falou: eu não sou ninguém, mas o Senhor é quem é na minha vida. Eu não posso, mas o Senhor é quem pode na minha vida. Ele foi, fez a obra e o Senhor agiu e transformou a história de alguém. Se coloca de pé no seu lugar aí, por favor, por gentileza. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos agora, meus irmãos. Com seus olhos fechados,
Eu gostaria que você conseguisse sentir a dor daquele missionário, de estar sendo perseguido. Com seus olhos fechados, eu gostaria que você conseguisse sentir a dor daquele missionário, que teve que trocar o nome, teve que abandonar as redes sociais, teve que abandonar a família no país de origem, teve que deixar de falar com quem ama para fazer a obra de Deus. Eu gostaria que você se colocasse no lugar dessa pessoa agora. Agora ainda com os seus olhos fechados. Eu gostaria que você começasse a trazer agora a tua rua, o teu bairro, a tua família, sobre a sua memória agora. Aquele que necessita de salvação, aquele que necessita de cura, aquele que necessita de transformação, porque servir a Jesus é levar cura, transformação e salvação sobre a vida das pessoas. Eu falei para você imaginar a dor daquele homem lá, porque é a dor que eu e você temos que estar sentindo quando olhamos para dentro da nossa família e não vimos as pessoas salvas. Quando olhamos para a nossa rua, quando olhamos para o nosso meio de amizades e vemos que tem pessoas que necessitam da cura, da transformação e da vida que Deus tem para eles. Esta é a dor que eu e você temos que sentir. Andar com Jesus não é simplesmente um mar de rosas. Andar com Jesus é pisar em espinhos. Andar com Jesus é sentir a dor do próximo. E o ide de Deus começa onde eu estou. O ide de Deus começa onde eu me posiciono. E hoje Ele te chama para se posicionar aqui dentro hoje. Ei, não é só quem está lá fora, é você que está aqui. Tem que sentir a dor quando passa na rua e vê alguém drogado. Quando passa na rua e vê alguém na sarjeta. Porque nós estamos na mão do Senhor. Nós temos o amor que Ele colocou sobre nós. É isso que o samaritano fez quando passou naquele caminho. Crente passou e não fez nada, mas quando o samaritano passou, ele olhou e falou: não, o que tem dentro de mim eu tenho que jorrar na história de alguém. O que você tem jorrado na história das pessoas? Será que quem cruza o seu caminho está recebendo amor? Será que quem cruza o teu caminho está recebendo a cura? Será que quem cruza o teu caminho está recebendo renovação de Deus? Porque é lindo, Arlen, eu estar com o microfone na mão e cantar e pregar. É lindo, aonde todos conhecem o mesmo Deus. Eu viro para o Arlen, mas o pastor Júnior, e falo: rapaz, o louvor hoje foi lindo. Que louvor é esse que a igreja recebeu? É lindo isso. É lindo o louvor que você fez, irmã. É lindo o teatro que teve aqui. Eu falo nisso até hoje, pastor, no culto de missões aqui passado. O teatro foi maravilhoso. Mas e quando eu cruzo as pessoas lá fora, o que eu estou mostrando para elas? Porque produzir amor aqui junto com você, que automaticamente falamos que servimos, automaticamente falamos que amamos, é fácil. Te abraçar e falar que te amo é fácil. Abraçar uma pessoa fedendo. Falar que Jesus ama ela. E aí, meu querido, eu cheguei na igreja um dia lá no Brasil, o pastor pregando, e eu sentado. Quando pensa que não, entrou um bêbado, começou a atrapalhar o culto, pastor.
Eu abracei aquele bêbado e saí com ele, tirei ele da frente, para não atrapalhar a mensagem. O cheiro da bebida dele estava podre. É aquilo que impregnou em mim. Naquele momento eu falava: eu te abraço como Jesus te abraça. Eu te amo como Jesus te ama. Aquela pessoa voltou depois a alguns cultos. São. Não vou te falar que ele converteu, mas voltou em alguns cultos sãos. Tem pessoas que necessitam de um abraço. E eu e você não estamos sentindo essa dor. Quando falamos de missão, falamos de sentir dor. Senta com a pastora Valéria, senta com o pastor Fábio, de Jocum, e pergunta para eles se não é sentir dor por almas. Senta com o pastor da igreja e pergunta para ele se não é sentir dor por almas. É fácil, meu pastor. Estou sentado aqui, estou recebendo, glória a Deus, aleluias. Que louvor maravilhoso, Deus me tocou. Ei, estou cheio, aleluia. E aí, meu irmão, vai lá para fora e se esvazie na vida de alguém que tem necessidade. Ei, eu tenho que sair daqui com o amor de Deus, mas o amor de Deus constrange. Eu tenho que sair aqui cada dia mais sentindo amado, e esse amor que é tão grande para mim, eu tenho que transportar sobre a história de alguém. E aí? Eu queria que você sentisse a dor dos missionários lá de fora, mas olhando para as pessoas que você conhece. Abra seus lábios agora e comece a fazer uma oração a Deus aí no seu lugar. Abra os seus lábios e comece a falar com Deus aí. Eu não sei se você vai orar por alguém, eu não sei se você vai falar de você para Deus, mas uma coisa eu sei, que Deus entrou aqui dentro hoje para fazer coisas novas sobre a minha e sobre a tua história. Ei, Deus entrou aqui dentro hoje para olhar para mim e olhar para você e falar: não basta só o amor que eu coloquei dentro de você, isso tem que ser transbordado, meu querido. Começa a falar com Deus aí no seu lugar. Nós vamos cantar uma canção agora. Eu gostaria que você não cantasse, mas que você falasse com Deus. Eu gostaria que você se entregasse para Deus agora. Se precisar chorar, se precisar espernear na presença dEle, esse é o momento. Ele conta com você agora. Oh, aleluias. Ei, precisa de renovo? Ele veio aqui dentro hoje para te trazer renovo. Ei, precisa se sentir amado, amada? Ele veio aqui dentro hoje para produzir isso sobre a tua vida, porque a partir de hoje é isso que você vai produzir lá fora. Se você acha, meu querido, que Deus não te chamou para nada, deixa eu te dizer, Ele te chamou para evangelizar. Ide por todo o mundo e anunciai a minha palavra. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Se eu não anuncio, quer dizer que eu não estou crendo. Quer dizer que eu estou na lista da condenação. E hoje, se você não acredita, eu estou convidando você a acreditar. Deixa Deus te usar. Glória a Deus, aleluia. O inimigo tenta laços e embaraços pra me envergonhar, mas não vai. Sinta a presença de Deus aí, meu irmão. Porque eu não estou sozinho nessa guerra. Está comigo o braço forte do Senhor. Aquele que acalma o vento, Glória a Deus, aleluia. aquele que aquieta o mar e tira a força do fogo e faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, mistério faz mãe de filhos. É o mesmo que canta do alto
não temas, sou contigo. Louvado seja Deus. Abra seu coração para Ele agora. O inimigo tenta lá, Entregue para o Senhor. pra me envergonhar, mas não vai, porque eu não estou sozinho nessa guerra. Está comigo o braço forte do Senhor, aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo, que faz o leão jejuar. É o Deus que derruba as muralhas, estéril faz mãe de filhos. É o mesmo que brada do alto, não temas, sou contigo. Pai querido e Pai amado, debaixo da Tua graça, debaixo da Tua unção, Senhor, eu quero colocar a Tua igreja sobre as Tuas mãos agora. Pai querido, que nós possamos fazer o ídolo do Senhor se cumprir, o ídolo do Senhor na nossa história acontecer, ó Pai. Pai querido e Pai amado, que há no meio aonde convivermos, Senhor, que o Senhor possa fazer a diferença. Pai querido e Pai amado, aonde abrirmos os nossos lábios, ó Pai amado, que a unção do Senhor, que a graça do Senhor, ó Pai amado, possa ser cumprida, Senhor. Pai querido, que não possamos ser, ó Pai, pessoas com medo, ó Pai. Pai querido e Pai amado, que não possamos, ó Pai amado, trancar os nossos corações, mas possamos estar abertos, ó Pai, ao que o Senhor tem e ao que o Senhor há de produzir sobre a nossa vida. Pai querido, que possamos sentir a dor, ó Pai, a dor de ver uma pessoa sofrendo, a dor, ó Pai, de ver uma pessoa sem a salvação, a dor, ó Pai amado, de ver uma pessoa morrendo, Senhor. E que as nossas mãos, ó Pai, que possam estar levantadas, asseguradas na do Senhor. Abençoa os missionários do campo, Senhor amado. Venha ser sobre eles, que possamos abençoá-los, ó Pai. Que possamos ser sobre a história deles também. Que a grandeza do Senhor, ó Pai, possa estar diante de nós. Que o Senhor venha se manifestar, ó Pai, diante da nossa vida, Senhor amado. Venha trazer renovo, Senhor amado, sobre a Tua igreja, Senhor. Venha levantar aquele que estava caído, Senhor amado. Que a bondade do Senhor, ó Pai, possa estar sobre todos nós no dia de hoje, em nome de Jesus. Aplaude e glorifique o Senhor.